Parabéns, Piolho. Bom, gente, nosso queridíssimo Piolho, né? Meu queridíssimo Piolho completa hoje um ano. E tamo aí pra fazer um videozinho, uma tagzinha que eu pensei, um negocinho divertido, tem uma coisa incrível aqui pra mostrar. Calma aí, já vamos chegar lá. Tá no título? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Curiosamente, o aniversário do Piolho é dia 3 de janeiro, né? Pi, olho, pi, é o número, né? Pi de pi, 3,14, 3 de janeiro, 3,1. Coincidência puríssima coincidência, não sei como aconteceu. Aí eu pensando, nossa, vai dar um ano de canal, né? A gente teve o primeiro vídeo, aí eu tentei fazer os outros vídeos, acabei desistindo, mas aí teve a tradução de House of Leaves aqui no Brasil, aí eu falei, meu Deus, eu li o livro, né? Eu posso fazer um vídeo interessante sobre isso, fiz o vídeo, fiz alguns outros vídeos, o vídeo ficou no dobra completa no MZD, fiz algumas outras coisas, várias coisas, né? Vídeo de leituras, né? Inclusive deve sair um outro em breve. Mas, né, o que é esse vídeo aqui, gente? Eu fiz uma tagzinha que seria como se fosse os melhores do ano, né? Eu vou me restringir a falar dos melhores livros que eu li no passado, né? E eu mesmo montei uma tag temática com o canal. Sim, por que não? Muito mais legal assim. Mas antes disso, temos uma coisa. Agora, né, passou aí o fim de ano. E, né, fim de ano, o pessoal gosta aí de se desejar boas coisas, inclusive um ótimo ano aí para todos vocês. Inclusive, né, muito obrigado aí se você esteve com o Piolho durante esse ano aí, com alguns vídeos bem esparsos e diferentes. Meu agradecimento imenso aqui de coração desse meu pequeno projeto aí. Mas bom, se você tá aqui, você provavelmente sabe que o meu super favorito é esse cara aqui. Não é a Gris, né? Esse cara aqui. E isso começou até, na verdade, em 2008 para 2009, com o Dan Levesque, né, autor de Casa de Folhas, The Familiar, On Revolutions e alguns outros livros, tem uma tradição de enviar cartõezinhos temáticos com frases, né? Ele fez 9, uma primeira série de 9 que eu tô mostrando aí pra vocês. Muito temática de The Familiar, né? Foi ali mais ou menos a época que ele começou a usar a camiseta de gato pra todo lado, né? Que foi meio que uma promo pra The Familiar eventualmente. Depois ele parou, né? Teve o vídeo de Natal dele em 2018 que foi em lugar dos cartões, e agora com o livro novo ali, se não me engano, em 2021, ele voltou a enviar cartões. Ele fez uma publicação nas redes sociais dele, né, recentemente, envia aí no meu e-mail, seu endereço e tal. Se quiser receber um cartãozinho. Eu que falei, a gente precisa de um cartão desse no Brasil. Eu falei, mandei lá um e-mail pra ele, nem mandei como Piolho, nada, mandei como eu, uma pessoa completamente aleatória, normal. Não que o Piolho é muita coisa, né? Mas mandei aí eu normalzinho mesmo, mandei ele meu endereço, né? O livro, né? O livro novo dele. Não querendo falar muito sobre isso, né? O vídeo não é sobre isso, mas vai ser um western, então envolve muito cavalos. E eu escrevi lá no e-mail, se esses cavalos puderem chegar tão sul quanto o Brasil, gostaria de receber um cartão. E coloquei lá meu endereço bonitinho no e-mail dele, Daniel Evans, que sabe onde eu moro. Eu já sabia, né? Porque eu tenho moro no House of Leaves, né? Comprei na loja dele, então ele já tinha meu endereço, mas agora ele tem mais uma vez meu endereço aí. E eu recebi um cartão. Eu tenho um cartão. Meu endereço eu censurei, né? Obviamente eu risquei aqui. E eu tenho um cartão. Tá aqui ele, lindo, impresso aqui com tinta, pelas mãos do próprio. A frasezinha: How in a hollow to become a heart, how in power to be kind. Dezembro de 2024, a assinatura dele. Eu tenho. Não sei se mais alguém do Brasil tem isso. Se por algum motivo você também tem e me achou aqui no vídeo, comenta aí, porque eu quero muito saber se mais alguém do Brasil tem isso, né? Mundo afora, com certeza. Já vi várias pessoas postando, vários amigos meus gringos também. Duas pessoas. Pra mim, muita gente. Também conseguiram, mas eu tenho aqui, ó, tá aqui. Vou mostrar aí pra vocês um vídeo unboxing, né, que tá passando aí agora. Eu gravei quando eu recebi, eu falei, me segurei pra não abrir. Eu tava checando minha caixa de correio todo dia, assim, né, desde o dia que ele postou, e eu mandei meu endereço, eu fiquei ali, né, vi o pessoal começando a receber, mandando endereço, aí eu falei, meu Deus, eu ia na caixinha de correio ver todo dia se tinha chegado alguma coisa, quando chegou, nem acreditei, mas realmente eu tenho. Eu tenho um cartãozinho assinado por ele, isso é incrível. É como se fosse como eu falei, isso não tem nada, zero a ver com o piolho, mas vou considerar um presentinho de um ano de canal. Esse lindo cartão assinado temático. Mas bom, vamos pro que interessa. Eu escrevi uma tag, né, temática com o canal, então o nome do canal é Piolho, então coisas que envolvem pi, coisas que envolvem olhos, coisas que envolvem piolho, o meu conceito do canal, né, que eu tenho na minha cabeça, coisas que envolvem citações de Rosa Felipe ou coisas assim, né, eu montei aí 12 categorias, como eu falei, quase melhores do ano, assim, né, mas eu montei ali não como se fosse, montei minhas próprias categorias temáticas com o canal, elas estão todas aí na descrição do vídeo, estão aqui embaixo também, né, obviamente, caso você queira ver alguma específica, mas vamos lá, primeira categoria, menor que pi. Um livro com menos que 3 páginas. Brincadeira, né? Menos 3 páginas. Um livro com menos que 314 páginas. Para isso, eu quis escolher um livro que brilhasse por ser desse tamanho, né? Então, não só um livro com menos de 314 páginas, porque poderiam ser muitos, né? Mas porque é um livro que, e curiosamente também é dividido em 3 partes, mas In the Miso Soup, do Rio Murakami. Eu li ele em inglês, li no PDF, não tenho ele aqui para mostrar para vocês.
É um livro que eu peguei por recomendação num podcast, o único podcast do mundo que eu ouço, que é o Something Rotten, do Jacob Geller e o amigo dele, o Blake Hester, que eles falam de mídias, né, jogos, filmes, tudo, que são podres, que é um conceito interessantíssimo. Eu amo tudo que eles falam, muitas coisas conheci por lá, ou coisas que eu sempre sabia que existiam, tipo, claro, Metal Gear, e nunca me interessaram o suficiente, fui atrás, né, coisas assim. E em outubro, né, eles fizeram uma série, né, do podcast deles, temática de livros. Eles escolheram 2 livros e entre um deles, que o Blake já tinha lido e quis recomendar, foi Nemisosup. Eu normalmente não pego recomendação assim. Abri uma exceção para eles, porque eu digo que é meu canal do YouTube favorito. Possivelmente, acho que consigo comparar nenhum outro canal no nível de coisas que ele faz e que me interessam profundamente, né? Falando de livros e as meninas do Página, mas de YouTube geral, provavelmente é o Jacob Geller, foi ele que me apresentou muitas coisas que eu hoje em dia gosto muito e que continua fazendo vídeos que eu gosto bastante, mas não tô falando dele, né? É o vídeo do Piolho, vamos lá. Indemiso Soup é um livro do Rio Murakami que não tem nada a ver com Murakami, eu também achei que tinha a ver, mas não tem nada a ver com Murakami. É um livro dividido em 3 partes e vai contar a história de um guia noturno japonês. Então, como eu falei, eu li ele em inglês e ele conta a história desse guia japonês que leva turistas americanos, né, turistas dos Estados Unidos, para visitar ali clubes e coisas desse tipo ali no Japão, né? Que ficou meio perdido de início, então ele vai levando esse pessoal. E essa história vai se desenvolvendo de um jeito muito interessante. Como eu falei, ele divide em 3 partes, né? Ele começa ali com o encontro entre os dois, vai se desenvolvendo, pega uma outra noite, né? E coisas estranhas começam a acontecer entre o protagonista e o Frank, que é essa pessoa dos Estados Unidos, que é uma pessoa que começa a ficar um pouco cada vez mais estranha, dá um sentimento. Esse livro tem muito gore, inclusive, cuidado. Eu não costumo ler coisa assim, foi muito doido, foi uma experiência maluquíssima, por isso que eu quis colocar ele aqui, até coloquei em primeiro no vídeo, não sei nem porquê. Mas o livro também ele vai trazendo comentários sobre sociedade no geral, né, mais pro final, né, falando dessa sopa de miso que somos todos nós, sobre apertar os botões e as coisas fazerem coisas diferentes em estágios diferentes da vida, é bem interessante mesmo. Recomendaria sim, tomem cuidado que tem cenas bem violentas, extremamente explícitas, muito doido, como eu falei, o podcast que eu descobri é sobre coisas podres, então é podre mesmo. Seguindo aí para a nossa segunda categoria, uma citação de Otto Phillips. Seus olhos não mais se fixarão na luz, um livro que sombrio, né? Que ele brilha por seu aspecto sombrio. Obviamente, não tem outra coisa. Eu escolhi Poe. Eu escolhi um poema. Eu li algumas histórias dele esse ano, né? Foi meu primeiro ano lendo Poe aí. Li vários poemas, várias histórias curtas dele. Eu escolhi um poema, na verdade, e uma pequena história. De pequena história, eu escolhi William Wilson, Magnífico. É uma história sobre duplo. Virou a minha referência de história sobre duplo. Eu penso em duplo, penso em William Wilson. Ela vai mostrando um sempre crescente medo, um temor, uma agonia, uma angústia daquele protagonista sendo perseguido pelo seu duplo é fantástico, assim, em todos os aspectos, o modo que os confrontos vão acontecendo, o jogo de espelhos, é perfeito, assim, é a referência perfeita de duplos se você se interessa minimamente em conceitos de duplos, seja por, sei lá, Dostoiévski, por exemplo, ou inúmeros outros deles, né, que os duplos são usados em tudo, né, vai para William Wilson, que é perfeito. E um poema que eu escolhi foi The City in the Sea. É um poema que eu acho, que eu nunca pesquisei muito, mas nunca vi muito, assim, tem muito menos notoriedade que outros grandes poemas do Poe. Ele não é tão grande, ele é bem curtinho, na verdade. E eu achei extremamente interessante as imagens que ele evoca, essa cidade crescente, a morte no seu trono, o jeito que tudo cresce, é muito legal. Dá uma vibe meio Lovecraft, assim, também. Não que eu tenha lido Lovecraft, mas, assim, é o que se espera. É muito legal mesmo, assim, é um poema que eu gostei bastante de ler, foi muito interessante e definitivamente bastante sombrio mesmo. Você lê assim em voz alta, eu li aqui nessa edição em inglês, imagino que devem ter traduções ótimas também, que você preferir com um Paul não vai ter muito erro, eu imagino. É bem legal mesmo, recomendo super essas 2 leituras aí, se você tiver numa vibe mais sombria. Indo agora para a terceira categoria, uma menção oposta, Pi. Um livro que te fez chorar, com base nas palavras do nosso querido Chavinho. Eu escolhi aqui um livro extremamente sensível, extremamente de quebrar o coração, maravilhoso, lindo, que é Atos Humanos, da queridíssima Han Kang. Esse livro, ele vai passar por várias histórias, sempre relativas a esse levante estudantil, a um massacre que aconteceu por conta de uma revolta estudantil lá na Coreia do Sul, na cidade de Gwangju, a terra natal da Han Kang. E é um livro, assim, que ele vai passar pela narrativa desses estudantes mesmo, lidando com os corpos de seus colegas, ou, né, pessoas que estudavam nas escolas, e todo o dilema da mãe, de irmãos, é de chorar mesmo. Né, mostra, assim, atos humanos, mostra o que os humanos, tanto os humanos, né, lidando com essas consequências ruins, mas como que esses humanos, nós, né, lidaríamos com essa situação
como que as pessoas lidaram, né? Esse livro é ficção, mas, né, como que as pessoas, esses atos de gentileza para um com os outros, né? O livro vai passando por várias perspectivas. Eu falei um pouco disso no vídeo que eu falei da Han Kang ganhando o Nobel. Parabéns, queridíssima Han Kang, pelo seu Nobel. Mas ele começa ali com a história de um menino que vai ajudando ali o pessoal, depois vai para a história de um dos corpos, né, nesse plano espiritual, convivendo ali, e vai passando por várias outras histórias, sempre inovando na forma. É muito, muito interessantemente contada. Definitivamente um livro pipi, que me deixou extremamente emocionado. Nossa próxima categoria também a ver com olhos, mais uma citação de House of Leaves. Não deixe seus olhos escaparem dessa página, aquela citação sinistra do Johnny, que ele fala para você ficar olhando ali, não fechar o perímetro, mas o jeito que eu traduzi isso foi um livro que te prendeu do início ao fim. E aqui não tem outro, O Apanhador no Campo de Centeio, né, The Catcher in the Rye, do Salinger. Esse livro foi um livro que eu li com as queridas meninas do Página, e tinha, né, todo um cronograma de leitura e tudo mais. Eu ignorei o cronograma ali de uma vez. Foi um livro assim que foi inteiro, perfeito, magnífico. Não tem uma palavra à toa nesse livro. Esse livro ele é perfeito do início ao fim. Você começa a ler ele, você chega no final, você vai ler uma experiência perfeitamente feita pelo Salinger, que toca em todos os pontos. É perfeito. Não deixe seus olhos escaparem dessa página e não perca esse livro, né? Não deixe nesse sentido também seus olhos escaparem desse livro aqui. Uma leitura que super vale a pena em todos os sentidos. Também recomendo muito, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Próxima categoria: 3,14, 15, 92, 35, 35, 89, 69. Né? Estamos falando de pi, um número irracional que não é uma dízima, que não acaba nunca. Então, um livro que não parecia acabar nunca. Isso pode ser tanto positivo como negativo, né? Um livro que não acaba nunca. Eu coloquei no sentido positivo, que foi um retrato do artista quando jovem do Joyce. Eu tenho a tradução aqui também do nosso querido Caetano Galindo. Esse livro eu fiquei muitos dias, tipo, nas últimas 50 páginas, eu não sei o que acontecia, que eu li, ele parecia que não acabava, foi o que me fez ter a ideia para esse vídeo, inclusive, eu fiquei, nossa, pi é um número muito grande, esse livro que não acaba nunca. Eu tive o aniversário do canal chegando, eu li ele agora em dezembro, eu falei, tive essa ideia. Foi essa categoria que me fez ter a ideia do vídeo. E ele foi um livro que realmente parecia não acabar, mas também tem um pouco de culpa minha nisso, porque eu tava lendo ele lá pra página 200 já, ele tem umas 300 páginas, acho que é 270, se não me engano. E aí eu simplesmente comecei a ler a tradução do Galindo do zero e reexplorando o livro inteiro. Então aí um pouco a culpa é minha do livro nunca ter acabado. Mas como eu disse, não é uma categoria negativa. Ela pode ser, mas nesse sentido não foi. Foi um livro assim que eu fui explorando cada vez mais. Foi muito interessante todas as perspectivas do Joyce, né, o jeito que ele trata a própria religião, o modo como Stephen se relaciona com o mundo, essa criação dos personagens. Estou muito ansioso para ler o livro ano que vem, ver o que ele vai fazer por lá. Né, nosso queridíssimo Telêmaco. Tô bem ansioso. Mas foi um livro que não acabava nunca, mas acabou. Eu terminei ele, infelizmente. Mas temos mais coisas vindo por aí, né? Tem Ulisses vindo por aí ainda. Então, de certo jeito, ele ainda não acabou. Então, perfeito pra categoria. Próxima categoria, envolvendo olhos, novamente. É uma frase popular. Um olho no peixe e outro no gato. Um livro que ficou para ano que vem. E eu coloquei Grande Sertão Veredas, que tá ficando para ano que vem desde 2021. Ano que vem eu vou ler esse livro. É isso, tô ansiosíssimo pra conhecer o Guimarães. Já gosto muito dos contos dele, li várias coisas. Mas ficou para ano que vem. Próxima categoria, categoria 8, Maior que Pi. Um livro com mais que 3. Não, vou fazer a mesma piada de novo. Um livro com mais que 314 páginas. Aqui eu escolhi um livro que, curiosamente, igual na Sopa de Miso, também é dividido em 3 partes, mas A Divina Comédia. Um livro com certeza com mais que 314 páginas. E tem aí 3 partes, 33 cantos, né? 34, 33, 33. Mas é um livro gigantesco e que ele brilha por ser essa coisa dividida em 3 partes, isso que torna ele, né? O Inferno por si só já é fascinante, mas ele ser esse objeto dividido em 3 partes, extremamente grande, extremamente denso, tem a terça rima, né? Então, assim, tudo 3, pi 3, é isso, combina a categoria. Mas a Divina Comédia também é uma das melhores coisas que eu li esse ano, mas é isso. Divina Comédia, com certeza maior que pi. Próxima categoria, categoria 9, livro Piolho, um livro que não saiu da sua cabeça. Terrível. Mas no bom sentido, né? Pode ser no ruim sentido também, né? Piolhos são extremamente ruins. Mas aqui vamos falar no bom sentido. É um livro que não está comigo, sempre está com minha queridíssima namorada. Um beijo. Mas um livro que não saiu da minha cabeça desde que eu li foi Frankenstein, da Mary Shelley. Um livro tematicamente perfeito, o tema que ele trata é extremamente interessante, um livro que não sai mesmo da sua cabeça, né? Essa questão do Prometeu, né? Desde ali dos gregos antigos, já é uma questão extremamente interessante, trazida aqui para a Mary Shelley nessa, né, no Prometeu moderno, como é o título alternativo de Frankenstein. Extremamente interessante e realmente é algo para você ficar pensando. Questão de relação criador-criatura, o terror que vem sobre o Victor, né? E todas essas coisas assim, é uma leitura extremamente interessante. Uma leitura perfeita, um livro escrito perfeitamente ali em todos os cantinhos, todas as palavras eles são extremamente perfeitamente colocadas. E é um livro que não saiu da minha cabeça, então aí um livro piolho. Próxima categoria, 2PR, né? 2PR é a fórmula de um círculo, então um livro circular, um livro que fica dando voltas, e de novo, isso assim como uma categoria racional, ela pode ser negativa, né? Um livro que nunca chega ao ponto, mas esse aqui eu vou no sentido positivo e vou citar
Pedro Páramo, que é um livro que ele brilha por ser algo que está sempre em volta, essa cidade etérea que o narrador visita e parece que nunca chega, nunca tem ninguém ali, é algo fantástico, né? E é realmente essa narrativa meio circular, meio sempre em volta, mas nunca no ponto. Inicialmente eu estava pensando em colocar aqui Lavoura Arcaica, do Aldão Nassar, o livro perfeito, mas ele eventualmente chega e te dá um soco no meio do seu estômago, né? Mas Pedro Páramo não exatamente chega, então eu achei que combinava mais com a categoria. Mas Lavoura Arcaica é perfeito, também pode ler. Mas senti que com essa categoria aqui que eu inventei 2PR, o Pedro Páramo seria um ótimo livro, porque ele tá sempre nessa circular, nessa narrativa extremamente interessante que a gente encontra aqui. Esse narrador visitando ali a cidade do lendário assassino Pedro Páramo, após a morte de sua mãe, é uma narrativa que eu considerei, pelo menos, que combinava aqui com uma narrativa circular. Sempre dando voltas, sempre ao redor, nunca exatamente ali, mas em volta. Próxima categoria, Pierre Menard, né? Pierre, o conto do Borges, um dos melhores escritores que já existiu. Realmente parece que vai virar tradição do canal falar isso em todos os vídeos, que o Borges é um dos maiores escritores que já existiu. Mas, né, um conto do Borges ao Pierre Menard, que é uma pessoa que supostamente ia reescrever o Quixote linha por linha do zero, então sem ler, ela queria reescrever, é um conto interessantíssimo. Se você nunca leu Borges, vai ler Borges imediatamente, pode parar o vídeo e vai ler Borges, porque é muito bom mesmo. Mas, como eu traduzi o Pierre Menard para uma categoria, foi um escritor, né, um destaque. Então, que se destaca pela pessoa que está escrevendo. E aqui eu escolhi, novamente, a Han Kang. Todos os livros dela são muito sobre ela, de algum jeito, né? Vegetariana trata muito sobre a visão que a sociedade vai ter dessa mulher, da visão dela, e a perspectiva sempre contada de uma maneira por fora. O Atos Humanos, que eu falei mais cedo, que é um livro extremamente emocionante, vai estar envolvido ali com a terra natal dela. É uma história que eu acho que, de certa forma, só a escrita dela realmente consegue contar, e ela conta de uma forma extremamente interessante, alternando várias perspectivas. E o livro branco, essa narrativa extremamente pessoal sobre luto, só ela poderia ter escrito esse livro, né? Quase todo livro você pode falar que só esse autor poderia ter escrito, mas que eu quis colocar um destaque especial para ela, que é uma escritora que eu admiro muito, tá aí nas minhas escritores favoritos também, com certeza. E, então, nosso Pierre Menard aqui da categoria é a Han Kang. Próxima categoria, aí tem a ver com House of Lilies, Uma Casa Familiar. E aí a ver com The Família. O livro que eu criei foi um livro que te trouxe aconchego em meio às errantes paredes. E que eu escolhi Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Italo Calvino. Esse livro, ele é sobre muitas coisas, mas ele é sobretudo sobre o prazer da leitura. Ele vai trazer várias imagens, ele vai trazer várias histórias que sempre acabam na melhor parte. Ele vai trazer várias imagens de um escritor observando um leitor, que observa outro escritor, que observa o escritor, que imagina como que o que aquele escritor quer escrever, que aquele leitor quer ler. Então ele vai trazer muito essa questão do por que a gente lê. E é uma narrativa extremamente, né, ela te coloca meio que no centro, né? É um leitor personagem, mas em partes também é você, o própria pessoa que está lendo a história. Então ele te traz essas coisas e é muito aconchegante assim, essa história, porque ela vai te trazendo ali uma narrativa cada vez mais envolvente. Eu amei esse livro. Foi um livro, foi assim, realmente lembra a gente do porquê a gente gosta de ler, né? Que a gente quer ler só mais uma página, só mais um pouco, e a história acaba na melhor parte, né? Quando tá ficando interessante ali. Então, ele lembra muita gente sobre esses grandes prazeres que a gente encontra na leitura, e é por isso que eu coloquei ele nessa categoria. Por último, jumpscare de matemática, E elevado a I vezes π mais 1 igual a zero. Essa é a identidade de Euler, considerada por muitos a fórmula perfeita da matemática, porque ela envolve vários conceitos essenciais numa única fórmula, né? O número de Euler, que é E, o número imaginário I, π, 1 e 0. Então aqui é um livro perfeito. E qualquer pessoa que tenha visto esse vídeo aqui sabe que esse é Moby Dick. Que livro? Esse livro é perfeito. Esse livro eu amei ele inteiro. Nossa, foi fantástico, fantástico, fantástico em todos os sentidos, todas as frases, todas as palavras desse livro. Tudo. A construção dele, o jeito que demora eternamente para começar. Nesse sentido, ele também é um pouco daquela categoria que eu falei de circular. Mas ele tá aqui porque ele é um livro realmente perfeito. Eu adorei esse livro, foi meu favorito. Ele esse ano entrou pro meu top. Isso é difícil de falar, mas entrou pro meu top 5 com certeza. É um livro assim que eu adorei muito essa história de uns caras no pescar, cheia de fatos e coisas sobre baleias, esse narrador que sabe muita coisa e claramente está escondendo algo, é o jeito que ele conta a própria história, o jeito que ela, como eu falei, que ela demora para começar. Esse livro aqui, ele tem uma construção maravilhosa, ele é uma como assim como a fórmula de jumpscare de matemática, ele tem uma construção perfeita, ele trabalha tudo no que é essencial e transformou o nosso modo, pelo menos na minha opinião aqui, não que eu seja um expert de alguma coisa, não sou absolutamente ninguém, mas de contar uma história. Então, eu acho que ele é perfeito em tudo isso, e é por isso que eu coloco ele aqui nessa categoria. Bom, gente, essa era a tag que eu montei. Então a gente tem essas categorias aqui, todas aí temáticas com o canal, né, com a ideia do número de pica, as coisas que eu montei, foi um vídeo meio piada assim, mas quis comemorar, eu queria mostrar também a cartinha que eu recebi do Danielewski.
Fiquei muito feliz. Esse presente do ano no canal, que não tem nada a ver com o canal, né? Mas eu considero que tô considerando, o canal é meu, faço o que eu quiser. Mas é isso, gente, muito obrigado aí. Vamos ver como que vai ser esse ano de vídeos, mas aí, de toda forma, um ótimo ano pra todos vocês, um ótimo ano pra todos nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!